desafiador, que foi sobre seitas e heresias. Trabalhamos aqui temas sobre o mormonismo, adventismo, catolicismo, testemunhas de Jeová, e hoje nós vamos estar abordando o tema sobre espiritismo, certo? Então, ao longo de todo esse mês, a temática foi seitas e heresias. E nós vamos continuar com esse tema no mês de fevereiro. Acredito que todos devam ter recebido o jornal, o nosso boletim do mês de fevereiro, e nós vamos estar estudando a teologia da prosperidade, que é uma temática que está muito incrustada no meio evangélico, certo? Vamos falar também sobre o triunfalismo cristão, que é um outro tema que às vezes é muito enfatizado em algumas igrejas, o sincretismo religioso, muito comum em igrejas neopentecostais, e por último, o ecumenismo. Então, durante o mês de fevereiro, nós vamos estar dando continuidade ainda às seitas heresias, só que agora com um olhar mais voltado para o meio evangélico. Se no primeiro mês de 2024, nós abordamos heresias e seitas que estão hoje totalmente desvinculadas do meio cristão, mesmo grande parte delas tenha tido seu nascedouro dentro de igrejas evangélicas, mas hoje estão totalmente desvinculadas. Para o mês de fevereiro, essas temáticas, nós vamos perceber que elas fazem parte da realidade evangélica de boa parte das igrejas do nosso país e também da própria América do Norte, tá bom? Então, se você recebeu o boletim, você vai encontrar aí a programação do mês de fevereiro, e é importante que você acompanhe toda essa programação. Mas antes da gente iniciar, e eu também quero justificar, hoje quem estaria ministrando a palavra seria o nosso presbítero Cleiton. Eu tinha desafiado a estar ministrando a palavra de Deus, Porém, hoje pela manhã, ele me ligou dizendo que estava com fortes dores na coluna. E ao meio-dia, me ligou novamente, dizendo que estava indo para a emergência. Já tinha tomado medicação em casa, não tinha surtido efeito, e ia para a emergência. E agora, no final da tarde, ele disse que tinha sido medicado, estava se recuperando. Daí a ausência dele nessa ministração, tá certo? Então, hoje a gente vai estar navegando nessas águas, um tanto quanto turbulentas, mas eu tenho certeza que são elucidativas de uma temática que às vezes causa um certo medo para alguns, mas eu acho que é importante que a gente conheça, até para que nos seja descortinado, e nós possamos compreender verdadeiramente acerca dessa temática, porque no nosso trabalho, às vezes até mesmo entre familiares, nós encontramos pessoas que são adeptas do espiritismo, e precisamos saber como interagir com essas pessoas, como levar o evangelho a elas, como a gente faz com os católicos, como a gente faz com os testemunhos de Jeová, com os adventistas ou com os mormons, Um grande amor de Deus é no sentido de alcançar vidas, libertá-las, como um dia cada um de nós também já foi liberto, Nós estávamos na escuridão, nós estávamos nas trevas, nós estávamos no nosso pecado, e o Senhor nos alcançou com a sua misericórdia, nos envolveu com laços de amor, e derramou sobre nós o seu perdão, e hoje nós somos novas criaturas, glória a Deus. Por isso somos chamados filhos de Deus, e cabe à igreja a grande responsabilidade, na verdade, o maior de todos os privilégios, que é de anunciar as boas novas de salvação, e não fica fora desse contexto os espíritas, eles também precisam encontrar a verdade, e a verdade certamente os libertará. Bom, nós vamos fazer uso aqui de várias lâminas, e a gente vai caminhando, certo? E à medida que a gente for tentar esclarecer sobre o que é o espiritismo, a primeira definição do espiritismo que a gente está trazendo, a gente está
trazendo de um espírita, né, muito conhecido, que é Allan Kardec, até para que a gente possa ouvir deles o que eles entendem sobre o que é o espiritismo, para não ser aquela coisa da afronta. Vocês têm uma ideia muito pejorativa acerca do espiritismo. Então a gente vai até a fonte, que é do próprio espiritismo, para saber qual a definição que eles nos apresentam. Pode passar a primeira lâmina. Pronto. Allan Kardec, que é um dos grandes nomes do espiritismo kardecista, né? Ele define como espírita todo aquele que crê nas manifestações dos espíritos. Isso se encontra lá no livro dos Médiuns, página 44, 20ª edição. Então, para os espíritas, segundo Allan Kardec, o espírita é aquele que crê nas manifestações dos espíritos, certo? Com essa definição, embora não agrade aos espíritas kardecistas, porque os espíritas kardecistas, eles procuram diferenciar-se do candomblé, da umbanda, e aí eles, com isso, procuram fazer com que as pessoas tenham uma certa aceitação, ou uma maior aceitação, à mensagem que eles trazem, contrariamente, por exemplo, às religiões espíritas de origem africana, tá? Então, mesmo que eles queiram separar-se, mesmo que eles não se agradem disso, não podem negar que os chamados cultos afro-brasileiros integram também essa prática, portanto, também são reconhecidos como espíritas, são considerados como integrantes do baixo espiritismo. O espiritismo kardecista é o chamado autoespiritismo, é no sentido mais filosófico, é uma coisa mais elitizada. E o baixo espiritismo é aquela coisa mesmo que envolve os espíritos de origem africana, tá bom? Ou até mesmo de índios, nós vamos ver isso. E aqui a gente tem as 3 principais ramificações do espiritismo. O espiritismo na pessoa de Allan Kardec, a Umbanda, que é uma religião brasileira, criada no Brasil, cujo a pessoa que iniciou é Zélio Moraes, e o Candomblé, tá? O espiritismo é uma doutrina de cunho filosófico-religioso, voltada para o aperfeiçoamento moral do homem, por meio de ensinamentos transmitidos por espíritos desencarnados, que se comunicam com os vivos através de médiuns. Então, no espiritismo kardecista, certo? Que é o autoespiritismo, eles entendem que o objetivo é sempre a melhoria das pessoas, a melhoria moral, e isso se dá através dos ensinamentos que lhes são proporcionados através de médiuns, pessoas que recebem espíritos e lhes apresenta a mensagem, certo? É uma terminologia que a gente já deve ter ouvido, né? Médios, mediunidade, né? Muito comum no espiritismo. Já a Umbanda, né? Que teve Zélio Moraes como o seu originador, é uma religião com traços do catolicismo e de crenças africanas nascida no Brasil, e a gente vai ver que é uma mistura do catolicismo com a religião africana, mas também com as religiões de natureza nativa, de índios do Brasil, tá certo? E por último, o candomblé. O candomblé é uma religião animista, original da região das atuais Nigéria e Benin, lá na África, trazida para o Brasil por africanos escravizados,
e aqui estabelecida, na qual sacerdotes e adeptos encenam, em cerimônias públicas e privadas, uma convivência com forças da natureza e ancestrais. A gente vai aprofundar um pouquinho melhor cada uma dessas 3 ramificações do Espiritismo. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós temos hoje no Brasil essas 3 religiões que são consideradas espíritas, certo? O alto espiritismo, que é o espiritismo kardecista, e o baixo espiritismo, que é a Umbanda e o Candomblé, ok? Pode passar. Bom, aqui a gente tem mais ou menos uma ideia da localização aonde existe o maior número desses movimentos. Por exemplo, os espíritas kardecistas, a maior concentração de espíritas é no Triângulo Mineiro, ali ao redor de Uberaba, cidade aonde morreu Chico Xavier, que é um ícone do espiritismo kardecista. A gente vai depois falar um pouquinho sobre ele, certo? Aí aqui a gente tem mais ou menos, eu acho que o nome é Palmelo, em Goiás, aonde há 45% de praticantes do espiritismo, certo? Bom, e o outro grupo, umbandistas e candomblecistas, o extremo sul do Rio Grande do Sul, tem o maior percentual de praticantes de religiões de origem africana, e também no Rio de Janeiro e Salvador, aonde tem as taxas mais elevadas, né? Então, Rio de Janeiro e também Salvador, região da Bahia. Vocês sabem que boa parte dos escravos, eles vieram para trabalhar, né, na região da mata do Brasil, aonde se plantava muita cana de açúcar, e aonde realmente tem aí uma influência muito forte das religiões de raízes africanas. Pode passar. E com relação ao espiritismo na história, isso aí que a gente viu é no Brasil nos nossos dias. Mas será que o espiritismo é algo que está ligado apenas ao século 20, 21? Será que isso remonta à antiguidade? Sim. Nós vamos ver que entre os cananeus e entre os egípcios, que são citados nas escrituras sagradas, lá em Deuteronômio capítulo 18, eu vou ler aqui, Deuteronômio capítulo 18, a palavra de Deus já fala sobre isso, capítulo 18, versos 9 a 13, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, que era Canaã, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, ou seja, os cananeus cometiam abominações. Quais eram elas? Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho, ou seja, eles não poderiam oferecer os seus filhos em sacrifício, queimando-os a uma divindade. Não teria adivinhadores, nem prognosticadores, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Ou seja, Deus estava eliminando aquele povo exatamente por conta das abominações que eles cometiam. E aí Deus alerta ao povo de Israel que ia entrar na terra de Canaã, que ia encontrar aquelas nações cometendo essas abominações, para que eles não fizessem do mesmo jeito, porque assim como Deus havia eliminado os cananeus, isso também poderia acontecer com Israel, caso eles deixassem o Senhor e se voltassem
contra a vontade do nosso Deus. E em 1 Samuel, capítulo 28, eu não vou ler, né, o capítulo 28 inteiro, mas no capítulo 28, nós vamos encontrar a narrativa quando Saul consulta a médium de Endor, né? E ali está registrado um diálogo entre Saul e um pseudo Samuel que se apresenta, né? Alguém que se apresenta como Samuel, um caso de mediunicidade, tá certo? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Além disso, os gregos também consultavam os oráculos. Pitágoras cria na transmigração das almas, né? Que passava de um lugar para o outro. Então, havia essa crença também entre os gregos. Eu acho que vocês se lembram de um filme que foi muito divulgado na TV, muita gente assistia, né? Que as pessoas, elas viviam num mundo, numa realidade, não era num mundo, numa realidade, e aí elas vinham para uma outra realidade. Tinha Orfeu. Como era o nome daquele filme? Pessoal que... Matrix, pronto. Existiam os oráculos, né? Que eram aquelas pessoas que eram consultadas, aquelas pessoas sábias, que sabiam as coisas, né? Romanos também consultavam os mortos. Entre os romanos também tinha a prática de consultar os mortos. E na Idade Média, a Igreja Católica queimou vários feiticeiros e bruxos na Inquisição. É claro que nesse caso, qualquer pessoa que não lesse na cartilha da Igreja Católica, na igreja oficial, era considerado feiticeiro ou bruxo, né? Então aí a gente precisa dar até um desconto com relação a essa perseguição a essas pessoas. Mas é claro que a gente precisa entender também que naquele tempo haviam muitas religiões também que tinham essa prática. A gente está no período da Idade Média, o Evangelho ainda está em expansão, havia povos não alcançados, e muitos daqueles povos não alcançados também criam em vários deuses. Eu acho que vocês devem ter ouvido no mais clássico de todos, que eram os moradores dos países nórdicos, os vikings, né, que criam em Valhalla, aonde tinham os deuses deles, e aí eles morrendo, eles iriam lá estar com seus deuses, em orgias e tudo mais. Então essa era a realidade daqueles dias, e por conta disso, é claro, que havia também muita desinformação, muita incompreensão. Pode passar. No Egito Antigo, como nós falamos, né, por exemplo, Anubis preparando uma múmia. Em geral, quando um monarca, um faraó morria, ele era preparado, ele era embalsamado, passava dias em preparação, para que ele pudesse, então, e ele era enterrado com ele, riquezas, exatamente para ele poder levar essas riquezas para o reino dos mortos, né, e ter uma passagem livre, né? Então, a crença na sobrevivência do espírito e no mundo espiritual, para que ele pudesse ser reencarnado, né, e ter uma nova vida. Acreditavam que os mortos sofriam um rigoroso julgamento entre Anubis e Horus, diante de Maat, a deusa da justiça. Então, havia todo um misticismo entre os egípcios, e claro, isso vai influenciar também outras nações que comercializavam com os egípcios, e que a gente vai ver logo no início da história do povo judeu, é essa influência. Vocês lembram que a primeira coisa que o povo faz, logo depois que é liberto do Egito, que está em caminho da terra de Canaã, Moisés sobe para receber as promessas, a lei do Senhor, passa um tempo, e aí o povo reclama, não, esse Moisés nos abandonou, vai Arão, faz aqui um Deus para que nós possamos segui-lo, e aí faz um Deus em forma de um bezerro de ouro, que era uma referência também a um Deus egípcio, tá certo? Então essa era a realidade que
o povo de Israel estava vivendo. É por isso que Deus procura confrontá-los com a realidade de um novo tempo nas suas vidas. Nós também passamos por isso, queridos. Todos nós, temos uma história anterior, aonde vivenciamos experiências que certamente, na maioria das vezes, não agradavam ao Senhor. E aí, o Senhor precisou nos libertar, restaurar a nossa vida, abrir os nossos olhos, para que a gente pudesse compreender a verdade do Evangelho. Eu sei que às vezes alguns ainda, se sentem compelidos a incorrer em algumas atitudes que foram marcas do passado. Vai passando em frente a uma igreja e faz lá rapidamente o sinal da cruz, ainda preso a isso aí. Eu mesmo, depois da minha conversão, não podia passar em frente a uma igreja que eu fazia o sinal da cruz, Passei ainda alguns meses para ser liberto dessa repetição, que era muito comum, Então a gente, até mesmo na oração, a gente está orando o Pai Nosso e alguns irmãos querem emendar a Ave Maria, Então, a gente precisa estar atento quanto a isso. Vamos lá. O espiritismo na história. Aqui, queridos, é o espiritismo kardecista, certo? Que é o autoespiritismo. Ele surgiu através das ideias de Franz Anton Mesmer, um médico alemão, que assombrou a Europa com espiritismo e hipnotismo, certo? E então, ele acreditava, na influência que o espiritismo e a hipnose tinham para as pessoas. Isso médico, olha só, não era uma pessoa iletrada, não era uma pessoa ignorante, era uma pessoa que tinha conhecimento, Em 1848, Mad e Kate Fox, nos Estados Unidos, falaram com o espírito de Charles Rosna, assassinado com 38 anos. Então, já se tem aí as reuniões rapaz, essa palavra me enganchou aqui, mediunicidade, eu acho que é assim, de falar com os mortos, E em 1856, que é quando realmente acontece a grande explosão, no sentido do crescimento do espiritismo, com Hippolyte Léon Denisard Rivaud. Ele toma o pseudônimo de Allan Kardec. É aí que surge o kardecismo. Ele se torna o grande escritor do espiritismo kardecista, E aí ele tem a reencarnação de um poeta celta, segundo ele, claro, com esse nome. Então ele abandonou a medicina, ele era católico, abandonou o catolicismo para se dedicar exclusivamente ao espiritismo. Escreveu livros, Espiritismo Moderno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e Gênesis. Pode passar aí, por favor. Esses são alguns dos livros escritos por Allan Kardec, é um dos mais comuns, e que talvez alguém já tenha até tido acesso, os Evangelhos segundo o Espiritismo, certo? Então, isso teve um grande crescimento. Hoje no Brasil, o maior número de seguidores do Espiritismo é do autoespiritismo, que é o kardecismo, certo? Que é os seguidores de Allan Kardec, ok? Pode passar. E um dos ícones do espiritismo no Brasil, acredito que todos vocês reconheçam, ele já faleceu, é Chico Xavier, que incorporava, o espírito de Emmanuel. Não era coisa pouca não. Emmanuel é o nome dado pelo médium espírita brasileiro Chico Xavier ao espírito a que atribui a autoria de boa parte de suas obras psicografadas. Esse espírito era apontado por Chico Xavier como seu orientador espiritual. Eu acho que vocês devem já ter visto algum vídeo passado, até mesmo documentário, porque a Rede Globo fez documentário sobre isso, enfim, isso aí é bem
conhecido nas redes sociais. E ele influencia fortemente até hoje. Ele já morreu, mas ele é o escritor mais conhecido no Brasil acerca do espiritismo kardecista. É quem mais escreveu. Eu tive a oportunidade de ler alguns livros escritos por ele, antes da minha conversão, né? Então, a gente precisa realmente ter muito cuidado, porque é uma linguagem muito atrativa. É por isso, e acredito que grande parte das pessoas acreditem, porque é uma mensagem que apresenta a questão da fraternidade, a questão do cuidado com o próximo. É uma coisa que aparentemente é muito agradável e correta, mas a origem disso é que é preocupante, tá certo? Pode passar. E aí você poderia perguntar, por que que o espiritismo ele tem um alcance tão forte no Brasil? Ele não tem essa influência toda, por exemplo, na América do Norte, ou na Europa, ou até mesmo na América Central. Mas em grande parte isso se dá primeiro, porque o nosso povo é um povo místico, né? Nós somos uma mistura de raças, e com isso a gente vai ter pessoas sendo influenciadas pelas mais diferentes vertentes da filosofia e das crenças, certo? A outra coisa é que o catolicismo, como religião maior, ela busca, de certa forma, o ecumenismo. O ecumenismo é uma das temáticas que nós vamos abordar no mês de fevereiro, que serei até eu que vou estar pregando sobre ecumenismo. Mas não esse ecumenismo aí, o ecumenismo cristão. Mas o ecumenismo, que a Igreja Católica é precursora, é no sentido mesmo de tentar levar com que haja uma pacificação das religiões. Atualmente a gente vê isso claramente na figura do Francisco, o atual Papa, né, com a sua mensagem. Hoje eu estava fazendo uma pesquisa na internet, e vendo essa questão hoje, sobre uma possível cisão dentro do catolicismo, frente às medidas que o Papa Francisco tem tomado com relação ao grupo GLBT, né, e o restante da sigla que eu não sei, enfim, né, e muitos que não concordam, isso dentro do catolicismo, certo? Então, hoje, na visão da Igreja Católica, da pessoa do seu sacerdote maior, que é o Papa, há o desejo de fazer uma aliança, fazer uma união, né? Isso ele esboçou com relação, por exemplo, ao catolicismo ortodoxo, né? Onde ele procurou se aproximar dos patriarcas, tanto de Jerusalém quanto da Rússia, né? Com relação também, até mesmo a autoridades do mundo muçulmano. Mas nós entendemos que não são todos os caminhos que levam a Deus, só existe um caminho que leva ao Senhor, que é Jesus, né? Bom, a outra coisa também é que não supre, o catolicismo, ele não supre os anseios religiosos do povo. A gente já estudou sobre o catolicismo, e acredito que boa parte das pessoas que aqui estão, vem de uma origem católica, e isso se dá exatamente porque a gente percebe claramente que há falta de esclarecimentos, de respostas, diante daquilo que nós precisamos entender, e daquilo que nós necessitamos para a nossa vida, e que o catolicismo, a sua liturgia não nos responde, somente a palavra do Senhor vai nos trazer essa resposta. Então, essa falta de suprir os anseios religiosos também dá essa margem a um crescimento de religiões, até mesmo religiões duvidosas. A questão da fachada cristã. Nós somos um país, grande parte dele, de uma denominação informal. As pessoas se dizem cristãs, mas são aquelas cristãs domingueiras. Vão à igreja no domingo, isso católicos e até muitos evangélicos, né?
não tem compromisso, não tem fidelidade, hoje está aqui, amanhã está ali, não honram ao Senhor na manutenção da obra, e aí isso faz com que haja uma fragilidade no relacionamento com Deus. Qualquer vento de doutrina leva para um lado, arrasta para outro. É por isso, queridos, que a gente tem procurado aqui na Gileade, José Walter, fazer com que a mensagem, a palavra de Deus seja anunciada. Não é achismo, não são experiências pessoais, é aquilo que a gente aprende e ensina nas Sagradas Escrituras, tá certo? Consola a perda de parentes, o Espiritismo é um consolo. Por quê? Porque você pode falar com um ente querido que faleceu, saber como é que ele está, né? Vamos lá fazer uma reunião, vamos lá chamar, e saber como é que ele está, se está tudo bem, mesmo a gente sabendo que isso não é uma verdade, mas para essas pessoas, isso, principalmente uma pessoa que perdeu um ente querido, uma tragédia, e a pessoa quer respostas, não entende, e aí vai em busca desse tipo de religiosidade, que é exatamente a comunicação com os mortos. Pode passar. Queridos, e a gente precisa estar muito atento, porque às vezes a gente pensa que essa questão, ela não é abordada com crianças, com jovens ou adolescentes, isso é só com adultos. Não, olha só, na revista da Turma da Mônica, existe um personagem que é o Penadinho, né? Quem gosta de seguir aí as revistas em quadrinho, vai saber disso. Pois muito bem, aqui no Penadinho, a ideia, a mensagem que é passada, é uma mensagem espírita, de que aquele que morreu, a sua alma está lá, no ambiente de festa e tudo mais, mas aí a morte vai para lá e vai dizer assim, olha, agora chegou a tua vez de voltar, de se reencarnar. E aí a gente está deixando que isso chegue às nossas crianças, tá? De uma forma muito tranquila. Então a gente precisa ter muita atenção com o material, amados, que a gente está dando acesso aos nossos filhos. É por isso que nós temos investido no bom ensino da palavra de Deus, no culto infantil e na escola bíblica. Infelizmente, muitos pais não têm acordado para isso. Preferem deixar o filho, a filha, lá, reféns de um celular, do que estar na casa do Senhor. Então, a gente precisa estar atento. Então, essa é uma das histórias que vocês vão, se quiserem, né, poderão ter o conhecimento lá com o Penadinho. Pode passar. E eu acho que vocês já ouviram falar daquelas cirurgias espirituais, né? Isso se multiplicou no Brasil de uma forma tal no século passado, no final do século passado. E um dos ícones que foi desmascarados, que foi a pessoa do João de Deus. Olha ele aqui no cantinho aqui. A imagem não está boa, mas é ele aqui, né? Enganou milhares de pessoas, e não somente enganou, não apenas enriqueceu, mas abusou daquelas pessoas que confiaram nele, foram estupradas. Essa é a realidade, tá? Então, às vezes as pessoas, elas estão sendo enganadas, ludibriadas sem saber. Eu não quero dizer, queridos, que não exista problemas no meio evangélico, não sou cego a isso. Como eu careço da oração dos santos em meu favor, como eu preciso continuamente da intercessão dos irmãos na minha vida. Eu sou pó, eu preciso estar em constante vigilância, e nós sabemos de vários escândalos
envolvendo sacerdotes, pastores, que caíram em pecado. Pecado de adultério, desvio de dinheiro, pessoas que denegriram a igreja, o nome do Senhor Jesus. E nós precisamos orar pela nossa liderança, para que Deus possa nos guardar das ciladas do inimigo, das armadilhas de Satanás. Então, essa realidade, ainda hoje, há muitos que se deixam enganar, ficam atrás das cirurgias espíritas. Eu já tentei isso, eu lembro muito bem. A minha mãe, antes da conversão dela, viveu essa realidade. Ela não encontrou resposta dentro do catolicismo, porque o meu pai era uma pessoa viciada na bebida, e aí ela foi para o candomblé, não resolveu, ela foi primeiramente para o espiritismo kardecista, não resolveu, foi para o candomblé, e graças a Deus, Deus foi muito misericordioso, e ela foi liberta de toda essa escravidão, aceitando Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, amados, nós, enquanto igreja, temos a responsabilidade de esclarecer a esses que estão nas trevas, tá? Pode passar. Bom, e agora, nós vamos falar do baixo espiritismo. Kardecismo é o alto espiritismo. O baixo espiritismo, ele é composto do candomblé e da umbanda. O candomblé é uma religião africana trazida ao Brasil pelos africanos durante o período escravocrata. Segue as leis da natureza, que tem como divindade os orixás, estes que cuidam e equilibram as energias da nossa existência. Então, os orixás, que são deuses africanos, foram trazidos pelos negros no período da colonização, e depois foram incorporados dentro de uma raiz africana católica, e aí a gente vai ver essa mistura envolvendo, os orixás e os santos católicos, tá? A Umbanda, por sua vez, é uma religião brasileira, criada através da mistura dos cultos africanos e do catolicismo. Segue os princípios da fraternidade e da caridade, sob as leis da natureza e do plano espiritual. Mas boa parte de nós já ouviu falar numa outra expressão, macumba, né? E a gente gosta, às vezes, até de forma pejorativa, falar acerca daqueles que são do baixo espiritismo como macumbeiros. Porém, a macumba não é religião. Na verdade, a macumba, mesmo sendo um termo amplamente utilizado para se referir pejorativamente às religiões de descendência africana, a macumba nada mais é do que uma árvore africana e também um instrumento musical utilizado em rituais afro-brasileiros. Então, macumba é apenas um termo pejorativo que as pessoas usam para essas religiões. Mas o que a gente tem é o candomblé ou a umbanda, tá certo? Pode passar. Vamos começar então com o candomblé, certo? O candomblé, ele é muito conhecido, porque a gente aí tem várias relações no Brasil com essa religião de matriz africana, tá? Pode passar. Volta aí só um minutinho, por favor. Aqui nessa imagem a gente colocou, um grupo lá, que a Umbanda também, eles usam essa mesma tipo de roupa, é muito comum tanto no candomblé quanto na Umbanda, certo? Mas os deuses africanos, eles são bem diferentes, tá? Aí a gente tem aqui as oferendas, eu acho que todo mundo já ouviu falar, acerca das oferendas que são feitas
nas encruzilhadas, né? Geralmente com bebida, né? Farofa, galinha, até mesmo outros animais que são mortos, e o jogo de búzios, né? Que são jogados para interpretar o que está acontecendo, o futuro ou coisa do tipo. Pode passar. O candomblé cultua entre todas as nações umas 50 das centenas deidades ainda cultuadas na África. Ainda hoje, é importante que se diga, em vários países africanos, e aí a gente tem que entender que hoje a África, que é formada por diversos países, ela, mesmo tendo tido no início uma forte influência do cristianismo, quer seja com missionários católicos, quer seja com missionários protestantes, mas hoje a grande força na África, em países africanos, é o islamismo, que tem avançado em todas as nações, certo? Mas ainda hoje isso acontece de cultos, né, de deidades africanas. Na maioria dos terreiros e das grandes cidades, são 12 as mais cultuadas. O que acontece é que algumas divindades têm qualidades que podem ser cultuadas como um diferente orixá, inquice, vodum, em um outro terreiro. Então a lista de divindades das diferentes nações é grande, e muitos orixás do gueto podem ser identificados como os voduns do GG, e inquices dos bantus, porque cada uma dessas nações africanas tem uma terminologia própria dos seus orixás, tá? Na realidade, não são os mesmos, seus cultos, rituais e toques são diferentes, e a gente vai ver que isso vai também influenciar dentro do Brasil, a forma como o próprio candomblé vai acontecer, as diferenças às vezes regionais. Pode passar. Os orixás são os deuses do candomblé, religião trazida da África no século XVI. Dos 200 conhecidos, apenas 12 são cultuados no Brasil. Chefe do terreiro, que é o pai de santo, celebra o culto, que começa com o despacho de Exu. Em seguida, os filhos de santo incorporam os orixás ao som de tambores. Eu não estou conseguindo ler aqui, mas tem Oxóssi, né? Tem Ossain, tem Xangô, são vários, né, deuses que são incorporados naquele terreiro, ok? Pode passar. O terreiro são templos de candomblé, chamados de casas, roças ou terreiros. As casas podem ser de linhagem matriarcal, ou seja, pode ser que quem comande aquele terreiro seja uma mulher, ou pode também ser patriarcal, ser um homem, ou o casal, tá? Mista. Casas pequenas, que são independentes, possuídas e administradas pelo Babalorixá, ou Ialorixá, que é o dono da casa, e pelo orixá principal, respectivamente. Há um orixá que é dominante naquele terreiro. Pode passar. A mãe ou o pai de santo, a responsabilidade do culto fica a cargo da mãe de santo, Ialorixá, ou do pai de santo, Babalorixá. Então cada um tem o seu nome, tá? Nos candomblés Congo-Angola, as mães de santo são chamadas Nengua de Inquice, e os pais de santo de Tata de Inquice, ok? É só uma terminologia por conta da origem da matriz africana, ser de um país ou de outro, tá? Mas todos são os donos de terreiro. Pode passar. Agora a Umbanda, nós vimos que o candomblé, ele vem de uma matriz totalmente africana, ele vem da África com os negros que foram escravizados. Já a Umbanda é diferente. O primeiro centro de Umbanda surgiu por volta de 1920, com esse rapaz aí, Zélio Fernandino Moraes, lá no Rio de Janeiro. Zélio, ainda jovem, ficou paralítico devido a uma enfermidade. E diante do insucesso do tratamento médico,
seu pai, um corretor de imóveis em Niterói, e seguidor da doutrina espírita. Olha só como o pai tem uma grande influência no seu lar. Você, pai e mãe, você é sacerdote do seu lar. Você precisa ensinar o seu filho no caminho em que ele deve andar. A gente não pode esquecer da nossa responsabilidade, porque o mundo está fazendo a parte dele. O pai dele, que era espírita, o levou para uma consulta na Federação Espírita Brasileira no Rio. Na ocasião, por meio de um médium, numa reunião espírita, manifestou-se uma entidade espiritual. Vocês sabem que entidade é essa, né? Dizendo-se ser um padre jesuíta, falecido há muitos anos, a qual disse ao jovem que ele tinha a missão de fundar uma nova religião. Um espírita de um jesuíta católico, que se apresentou como jesuíta católico, disse agora, esse rapaz, o Zélio, teria agora a função de abrir uma nova religião. Pode passar. A nova religião deveria ser tipicamente brasileira, dedicada à veneração de espíritos de caboclos, índios, ciganos, baianos, crianças e pretos velhos. Eu acho que a gente já ouviu boa parte dessas expressões. Depois de algum tempo, noutra sessão mediúnica, manifestou-se uma entidade espiritual chamada Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, aí foi confirmado por essa entidade, que a gente sabe quem é, que Zélio deveria então fundar uma nova religião chamada Umbanda. E ele embarca nessa jornada. Pode passar. A Umbanda, queridos, é uma religião brasileira. É organizada a partir dos cultos afros, crenças católicas, filosofia espírita, pagelança indígena e esoterismo. Olha só a misturada grande, né? Pega de tudo um pouco. Pega da matriz africana, pega da pagelança dos índios brasileiros, pega do catolicismo, faz uma misturada. Há várias interpretações e definições para a palavra Umbanda. Umbanda vem do quimbundo, um idioma africano, e significa a arte de curar. Mas também Umbanda significa a lei maior, ou lei suprema do bem. Que bem é esse, né? Pode passar. Os seguidores da Umbanda creem nos espíritos de luz e plenitude que vêm à Terra para ensinar e ajudar todas as pessoas encarnadas e desencarnadas, porque tem aquelas que estão encarnadas, que estão no corpo, mas também existem os espíritos que estão vagando aí no meio das pessoas, são os desencarnados. Tem os guias, que são entidades espirituais que se manifestam através dos médiuns durante as sessões. Está havendo lá uma sessão mediúnica, então os médiuns recebem pretos velhos, caboclos, marinheiros, crianças, baianos, boiadeiros, orientais, exus, entre outros. Pode passar. A Umbanda tem como lugar de culto o templo, o terreiro ou o centro. Nesse local sagrado, os umbandistas se reúnem para a realização do seu culto. O culto é conhecido como giras ou sessões, né? Os ibejes, eles são divindades gêmeas, sendo costumeiramente sincretizadas aos santos gêmeos católicos Cosme e Damião. Olha só, o paralelismo entre a Umbanda e o catolicismo romano. Pode passar. Bom, a gente já falou do autoespiritismo, que é o espiritismo kardecista. Nós já falamos do espiritismo, o baixo espiritismo, que é o candomblé e a Umbanda. E agora a gente vai falar de dois outros movimentos que algumas pessoas até gostam. Eu lembro que havia
um amigo nosso, irmão em Cristo, que era um presbítero da igreja, da nossa antiga igreja, né, da antiga denominação, que ele era um seguidor da Rosa Cruz, gostava muito da literatura, até que um dia, graças a Deus, os seus olhos foram abertos, certo? Então, às vezes a gente fica recebendo essas mensagens, e o pior, a gente fica replicando, que a gente não conhece a origem, não sabe o que está por trás, então a gente precisa ter muito cuidado. A antiga e mística Ordem Rosa Cruz, também conhecida como AMORC, é um movimento filosófico que se popularizou na Europa no início do século XVII, após a publicação de vários textos que pretendiam anunciar a existência de uma ordem esotérica, até então desconhecida para o mundo. Rosa Cruz é um nome atribuído com base no lendário personagem Christian Rosenkreuz, que é o ponto de partida para várias organizações Rosa Cruzes. A misteriosa doutrina da ordem é supostamente construída sobre verdades esotéricas do passado antigo, que oculta ao homem comum, fornece uma visão da natureza do universo físico e do domínio espiritual. Para os seguidores da Rosa Cruz, esse movimento está ligado ainda ao esoterismo lá dos egípcios, certo? Teve, por volta dos anos 80, 90 do século passado, um boom muito grande, um crescimento muito forte do movimento Rosa Cruz. Agora caiu bastante, mas durante aquelas 2 décadas eles cresceram muito. Ainda hoje no mundo, há muitos seguidores adeptos do Rosa Cruz, tá? E no Brasil, nós temos um outro movimento que é bem conhecido nosso, e que às vezes a gente nem conhece como sendo um movimento espírita. Pode colocar aí. Legião da Boa Vontade. Pastor, eu ajudo. Oh, glória a Deus. Todo mês eu estou dando lá minha oferta. Estou abençoando. Pois muito bem, a Legião da Boa Vontade, queridos, é o nome do fundador completo, que criou esse movimento, foi Alziro Elias Davi Abraão, Zarur, muito conhecido como Alziro Zarur, que nasceu em 26 de dezembro de 1914, de pais sírios, católicos ortodoxos, não eram católicos romanos. Zarur considerava-se a reencarnação de Allan Kardec, né? Olha só, Allan Kardec, ele já se achava reencarnação de um outro espírito, e o Zarur dizia que ele, por sua vez, era a reencarnação de Allan Kardec. Allan Kardec, que foi aquele médico famoso que deu origem ao espiritismo, morreu no século XVIII, mais ou menos, XIX, aí reencarna agora com Zarur, na visão dele, claro, né? Como declara no seu livro Jesus, a saga de Alziro Zarur, tá certo? E aí ele diz que Zarur e Kardec são um no Cristo de Deus. Atualmente, Zarur já morreu, já há muitos anos, atualmente no Brasil, o grande expoente que dá continuidade ao trabalho da LBV é José de Paiva Neto, esse rapaz sorridente aqui. Ele é o sucessor de Zarur e é o atual presidente, considerado o consolidador da LBV. Ele é que dá um grande impulso na LBV, né? Ele faz uso muito do telemarketing para chegar até nós, para conseguir doações. A LBV é uma entidade espírita. Foi numa sessão espírita que uma senhora por nome Emília R. Melo disse a Alziro Zarur ter visto São Francisco de Assis ao seu lado. Desde então, esse santo, Francisco de Assis, passou a ser o patrono da LBV. Sendo espírita, não podia pensar diferente da doutrina da reencarnação. Pode encerrar, queridos. Então, amados, a gente procurou trazer para a igreja um pouco acerca do espiritismo.
E aí é importante que a gente entenda que nós não precisamos ficar amedrontados com o espiritismo. Lembre-se, maior é aquele que está com você do que o que está no mundo. Lembre-se, você é propriedade exclusiva de Deus. Nada te toca sem a permissão do Deus Todo-Poderoso. E quando Ele permite, Ele o faz dentro de um propósito. Não é para te maltratar, não é para te fazer sofrer, é para você amadurecer, é para você crescer. Então, busque saber mais do Senhor, para você poder, então, levar a mensagem do Evangelho a essas pessoas que estão nas trevas, que estão na escuridão. O nosso Deus, Ele não mudou. Assim como Ele libertou tantos outros no passado, Ele continua a fazer isso nos nossos dias. E Ele faz isso através da sua vida e da minha vida. A gente precisa conhecer as sagradas escrituras, para não sermos já achados como os fariseus, quando o Senhor Jesus vai e diz: errais por não conhecerdes as escrituras. Precisamos ler. Hoje, para quem está fazendo a leitura bíblica anual, nós encerramos o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Amanhã, que vai ser o último dia dos nossos 31 dias de oração, que nós estabelecemos, que eu tenho mandado todos os dias para você. Eu acho que a sua caixa de mensagem do WhatsApp que você recebeu do pastor, está lá, mensagem dos 31 dias, né? Se preocupe não, que a partir do dia 1º de fevereiro eu já não vou mandar mais, tá? Você é que vai ter que buscar motivos, alvos de oração, para você estar suplicando, clamando, intercedendo, mas também agradecendo a Deus. Então, que a gente possa continuar lendo a palavra do Senhor. Nosso compromisso de ler a Bíblia toda até o dia 31 de dezembro de 2024. Em nome de Jesus. Pastor Giovanni, vem cá fazer.